a ver que religião, templo, tudo isso é meio esquisito, né? E que existem algumas forças estranhas nesse meio todo aí, né? E na Atlântida, tudo isso era muito comum. Então, o poder dos Atlantes, ele era determinado pelo poder que ele tinha em cima das tecnologias, né? E eles tinham os cristais, né? Por exemplo, hoje, existem UFOs cristalinos. Quem quiser ver, é fácil. É só ir para o Mato Grosso, no meio do Chavantes, lá onde a gente vai todos os anos, e ficar lá. Então, os índios contam para a gente como é que é, né? Aqui tem alguém que foi comigo da última vez? Você tem, né? Não sei se você lembra do Joãozinho, que a gente estava explicando, que falou. Então, por exemplo, ele fica numa lagoa lá do lado da aldeia dele, chamada Lagoa Sagrada. De repente, sai uma bola de cristal. Uma bola de cristal. Ele fala, é uma bola de vidro, não é transparente, é um cristal. É um cristal. E lá dentro desse cristal, né, tem uma ocasidade, vamos dizer, né? Uma passagem, que é uma porta de cristal. Tudo é cristal, né? E lá dentro, então, tem uns seres parecidos com a gente, de roupa branca. O rosto dele é redondo, não é rosto oval como o nosso, é redondinho, né? Certo? Ah, parece aquela propaganda aí da Telefônica, né? Aquele bonequinho da Telefônica, né? Os olhos compridos, usam um chapeuzinho assim, tipo médico, todos de branco, né? E você vê ele por fora, né? Olhando, você vê eles sentados, né? Tudo é de cristal, ele sentado dentro do cristal, e o cristal sai para todos os lados, se ilumina, sai correndo para lá, para cá. Ou seja, as mesmas tecnologias da Atlântida, né? Do povo Atlante, estão presentes até hoje aqui com os índios em Mato Grosso, né? Então, veja, são coisas incríveis. Aí você pega aquele cristal lá, aquela bola de cristal, de repente você vê que ela entra dentro da Terra, ela atravessa paredes. Então, caramba, como é que um cristal pode atravessar a parede? Como é que ela pode entrar dentro da Terra? Se é uma bola de cristal, se é uma esfera de cristal, ela entra dentro da Terra, de repente sai da Terra. Ela está no espaço, de repente desaparece. Faz velocidades impossíveis, não é isso? Atinge velocidades, acelerações desconhecidas pela ciência. Não é impossível, né? Mata qualquer um que estiver lá dentro, mas faz mudanças de direção de 90 graus, às vezes de 180 graus, vai e volta. Assim. O que vai numa velocidade e volta na mesma velocidade, né? No sentido contrário? Né? Na mesma direção, porém no sentido contrário. Vai nessa direção, volta na mesma direção, né? Na mesma linha, mas no sentido oposto. Né? Tchum, tchum. Ou então tchum-tchum, né? Então, caramba, a gente começa a ver cristais, tecnologias, Atlântida, levitação, forças, poderes, etc. Aí a gente começa a mudar um pouco a cabeça, né? Falando sobre os cristais, está claro? Então, eu acredito que para vocês, não é isso? Falar dos cristais de uma forma simples e de uma forma complexa, fica evidente que realmente eles têm poderes, né? Mas existem ainda poderes que eu estava falando que são ocultos do ser humano atual, mas que nós já usamos em épocas passadas. E o que nós fizemos com esses poderes? Coisas horríveis. Né? Nós mudamos a genética humana usando cristais. Então você pode até mudar a genética humana usando cristais. Você faz qualquer coisa usando cristais. É uma tecnologia terrível, muito forte, muito poderosa. Então você vê uma coisa grosseira, cristal, né? É bonito usar aí numa pedra preciosa, né? Por exemplo, o engenheiro usa a safira, que é azul, não é isso? O advogado usa uma pedra que é rubi, que é vermelho, né? O médico usa esmeralda, que é verde, né? E aí vem todo esse processo, né? Das pedras ligadas às profissões, aos conhecimentos, etc. Mas, independentemente dos cristais simples, independentemente do que o homem usa na tecnologia atual dos cristais, existe uma tecnologia muito mais ampla, muito mais forte, muito mais encorpada, muito mais abrangente, né, de forças ocultas que nós desconhecemos. Envolvendo o quê? Levitação, por exemplo. Envolvendo deslocamentos, envolvendo forças tão poderosas que a gente sequer sabe o que elas são. São forças incríveis, né? Mas forças essas que chegaram a mudar o eixo da Terra. Então a Terra, ela estava numa postura, numa posição, o eixo da Terra. E essas forças desses cristais fizeram o quê? Com que a Terra girasse 23 graus e 27 minutos, que é a inclinação atual da Terra. Isso aconteceu na Atlântida. Então veja, forças que são capazes de mudar o eixo da Terra, fazer a Terra tombar, né?
23 graus e 27 minutos, você já pode ter uma pequena ideia do que são essas forças ocultas, essas forças poderosas, não é? Então, os cristais, realmente, eles têm, dentro desse conhecimento, algo que está até velado, algo proibido para a humanidade ter acesso. Então, através dos cristais, nós podemos transformar metais. Através dos cristais, nós podemos mexer na genética. Através dos cristais, nós poderemos crescer, né, os vegetais. Você já conhece que tem alguns espaços, né, que eles usam dos cristais para o crescimento do vegetal. São vegetais gigantes, né, são frutos gigantes. Então, a gente mexe no tamanho dos cristais. Através dos cristais, nós podemos mexer nos animais, né? Ter comando sobre os animais, e podemos até mexer no ser humano. Então, são tecnologias muito avançadas que usam dos cristais. Mas, pouco a pouco, à medida que nós fomos evoluindo, toda essa tecnologia do passado, que nós já vivenciamos, e quase acabamos com o planeta com elas, tanto é que isso tudo foi retirado da face da Terra, foi tudo destruído, foi tudo desmanchado, falou, olha, vamos limpar o negócio aqui. E vamos fazer com que essa alta tecnologia que nós já tivemos no passado não use mais. Por quê? Porque nós não estávamos preparados. E nós, seres humanos atlantes, tivemos uma felicidade. Nós vivemos junto com seres de outro planeta. Ou seja, nós vivemos com seres de Vênus. Nós vivemos com seres de uma outra consciência, inteligentíssimos, que representam anjos, que representam potencialidades angélicas. Aí vem Lúcifer. Então, Lúcifer, o que é? É o quinto anjo de Vênus. Então, é o anjo caído. E todos os mestres da humanidade, né? Todos os seres de consciência da humanidade são luciféricos. Então, por exemplo, o ser luciférico, ele tem 2 fachos de luz, né? Não são chifres. E isso confunde-se com chifre, né? Certo? Mas não são chifres, são fachos de luz. Então, Moisés, ele tinha 2 fachos de luz, saíam 2 luzes da cabeça dele, né? E eles são iluminados. Tanto é que Buda tinha fachos de luz, né? Cristo tinha fachos de luz. Lembro que a própria Bíblia fala que Jesus se transfigurava. O que é a transfiguração de Jesus? É luz, ele vira luz. Então, ele recebe uma luz, mas essa luz. Então, são seres de luz. Então, os cristais estão diretamente associados com essa tecnologia da luz, com essa tecnologia do conhecimento. E a luz é a maior energia que existe, né? Então, veja, qual é a maior energia que existe, né, manifestada no universo? É o Sol, não é o Sol? Então, o Sol para nós, o que é o Sol? O Sol é uma energia. Então, veja, é um absurdo o Sol. O Sol é grande, não é isso? É muito grande. Ele representa 99,8% do sistema solar. Então, é energia pura. Então, a temperatura na superfície do Sol é 6.000 graus centígrados. As labaredas das explosões solares que ocorrem uma atrás da outra, né, são fantásticas. E quanto mais explosão tem, mais circular fica o Sol. O Sol é uma esfera perfeita. Não existe nada com uma esfericidade tão perfeita como o Sol. Ela é perfeita, né? O homem não tem tecnologia para fazer nada tão esférico, perfeito, porque fazer uma esfera é difícil, né? É muito complicado para a gente construir uma esfera, né? Porque todos os pontos da superfície dela têm igual distância ao centro. E são infinitos pontos. Então é difícil construir uma esfera. Mas o Sol não, é uma esfera perfeita, né? Então as labaredas do Sol são muito altas. A gente pode empilhar de 60 a 80 diâmetros da Terra na altura de uma labareda do Sol. A gente nem vê a labareda, a gente só vê quando tem eclipse, a gente vê aquelas pequenas labaredas, pequenas porque está muito longe, né? Certo? Então a gente vê, mas cabem 80 diâmetros da Terra na altura de uma labareda. A temperatura dentro de um Sol, o que é? É 20 milhões de graus centígrados. É estimado, porque ninguém foi medir lá, né? Certo? Isso é estimado. É um absurdo a temperatura lá. Então, veja, o Sol é uma energia. Então, essa energia, ela está presente em tudo. Ela está dentro de mim. Ela está nos cristais. Ela está no vegetal. Ela está em todo lugar, essa energia. Eu tenho que saber como tirar essa energia. Por exemplo, se eu pegar 1 centímetro cúbico, né, de carvão a gente conhece, né, na churrasqueira.
1 centímetro cúbico. E se eu conseguir extrair, tirar toda a energia que tem naquele 1 centímetro cúbico de carvão comum, né, de madeira, eu consigo ter energia suficiente para fazer um transatlântico maior que tem na Terra dar a volta completa em toda a Terra. Só com a energia acumulada. Só que o homem não sabe tirar essa energia do carvão. Ele queima. E o pouco que sai é grosseiro, que é o fogo, né, isso que a gente conhece. Mas ele tem energia lá dentro. Se o carvão, que é frouxo, que é mole, né, tem essa energia, imagine a energia daquilo que tem mais energia ainda, que é o diamante, que é carbono puro, né, que é carvão compactado. Então, a coisa que mais tem energia na face da Terra, o que, que é? É o carbono. Não tem nada que tem tanta energia quanto o carbono. Tem mais energia do que o urânio, que vocês viram na bomba atômica, né? Isso, como é que é a energia que é liberada, né? Com sais enriquecidos ou com os cristais de urânio, né? Então veja a energia que existe dentro de um carbúnculo. O que é carbúnculo? É o diamante negro. E o diamante negro tem mais energia do que o diamante translúcido, tá? Então vocês conhecem no cosmos, tem um buraco negro, né, que é um ponto, né, estranho que a ciência acha muito esquisita, porque suga toda a luz próxima dela, rouba a luz de tudo que existe perto dela, né? Então acumula luz, né? Acumula energia no buraco negro. E o diamante negro também. Não existe nada que tem tanta energia, ocultamente falando, do que um diamante negro, tá? E o diamante translúcido também tem, se bem que menos energia. E essa energia, ela está tão compactada dentro do diamante que isso se expressa fisicamente como dureza. Então, quanto mais energia tem um material na natureza, mais duro ele é. E não existe nada mais duro do que o diamante na face da Terra, né? Então, ele é duro mesmo. É mais duro, né, do que aqueles que os deputados roubaram o dinheiro, né? Então, é mais duro do que eles. Então, imagina. Então, veja, é duro, duríssimo. Tanto é que o diamante é o padrão de dureza, né, na escala Mohs, que é a escala que mede durezas. Ele é o chefão. Então, não tem nada na face da Terra que pode medir a dureza do diamante, a não ser o próprio diamante. E aí é zero, né? Não tem como medir, né? É ele mesmo. Mas ele é o cristal que mede a dureza de tudo. O aço mais duro que existe, né? Qualquer coisa que o homem faça, por mais duro, por mais compacto que seja, o diamante vai lá e fura. O diamante vai lá e rasga. Então não existe uma ponta de diamante, ela tem um poder, né, energético que é terrível. Então a gente aí vai aqui na loja, aqui ao lado, né, aí tem o cristal de cura, né? Mas aí põe uma lampadinha de 12 volts aí, quer dizer que, então, cura, passa efeito? Passa. Aí tem os outros que ligam no 220, aí já é 220 volts, ou 110 volts na tomada. Sai energia? Sai, né? Tem energia? Tem. Cura. Mas imagina se a gente conseguir, por um meio oculto, liberar essa força que tem aí. Imagina, então. Por exemplo, na Atlântida não tinha eletricidade. Não, para que isso? Isso aqui é coisa de burro. Isso aqui não existe. Porque essa lâmpada, ela é violeta primeiro. Ninguém enxerga. Mas aqui, a hora que acende essa lâmpada, tudo fica violeta. Só que nós não enxergamos esse violeta. Mas é violeta. É um violeta terrível aqui. Mas a gente não enxerga essa luz. Ela não é visível, mas é violeta. Então, mas para enxergar essa luz, eu tenho que usar um revestimento, que é essa cor branca que ela tem, né? Que é fosforescente, ou seja, absorve a luz e reflete a luz, que são substâncias fosforescentes. Então, aí eu vejo essa luz fosforescente, ou seja, é uma luz refletida do invisível para o visível. Então, o violeta, que eu não enxergo, eu passo a enxergar, como luz branca, que é essa luz que a gente está vendo aí, tá certo? A lâmpada de enroscar, ela tem, eu também não enxergo, ela é vermelha, é vermelhinha, ela fica, essa é violeta, eu não enxergo, porque cai fora do meu campo de visão. E a outra é vermelha, mas fica tudo vermelho, né? É pior que o PT, né? Tudo vermelho. Tudo vermelho, tudo vermelho. Mas só que eu não enxergo essa cor. Eu enxergo apenas o restinho dela, 5% dela. 95% eu não enxergo. E o que eu enxergo é a cor que eu vejo laranja, dessa lâmpada que a gente enrosca, né?
que é de filamento de molibdênio, tungstênio, né? Então, a eletricidade aquece o filamento. O filamento ele fica com a eletricidade pegando fogo, né? E aquele fogo, né, vai fazendo a lâmpada emitir luz, não é isso? Até que consome, aí acabou a luz, pronto. Aí tem que trocar de lâmpada, né? Porque acabou a vida útil dela, que é a vida do filamento, né? Então, veja, existem forças, existem energias na natureza, só que eu não sei usar, né? E graças a Deus que eu não sei. Porque se eu soubesse usar com a ignorância que nós somos agora, né, vai ser terrível. Então, veja, o que nós fizemos com essas energias na Atlântida? Nós fizemos coisas horríveis. Nós mudamos a genética. Nós criamos monstros. Então, agora estão querendo aí mexer com células tronco, células do umbigo, né, que são células de criação, com células da medula óssea e outras células troncos que tem por aí, não é? Então, imagina o perigo que isso existe, né? Ou seja, nós temos a ideia da criação? Não temos. Conhecemos as leis, conhecemos as regras, conhecemos a formação da constituição genética dos seres vivos? Não, não temos. Então, veja, a mulher grávida, né, engravidou lá, o espermatozoide entrou no óvulo dela, pronto, já a primeira célula.